Olá, produtor rural! Esse vídeo vai trazer quais as principais causas de saída de pessoas da propriedade. Quem aqui já ouviu falarem assim, tinha um cara que trabalhava comigo há 5 anos, deu uma louca e foi embora. É muito comum a gente ouvir isso, infelizmente, e eu vou contar para vocês, as pessoas não dão louca e vão embora. Isso é uma construção. Para a gente chegar nessa ida embora, mais coisas aconteceram ao longo desse caminho. A gente vê muitas vezes as pessoas dizerem assim, não sei, a minha mulher resolveu se divorciar do nada. Foi um dia que eu deixei uma louça suja na cozinha e ela enlouqueceu e disse que ia embora. Não, ela não foi embora por causa de uma louça suja. Ela foi embora por causa da construção que vocês fizeram ao longo do tempo. Por que eu digo vocês? Porque na propriedade da mesma forma é vocês. É uma construção entre o colaborador e o empregador, porque não é um o culpado dessa ida embora. Mas a atitude deve ser tomada por quem? Pelo produtor, porque isso vem de cima para baixo na propriedade, tem que se tornar cultural, pequenas atitudes que podem mudar esse cenário. Quais eu vejo que são os principais motivos de saída de pessoas das propriedades? Do nada. Alinhamento de expectativas. Eu preciso alinhar o que eu espero desse cara e esse cara me dizer o que ele tem para me entregar. E aí a gente vai poder alinhar a expectativa. Muitas vezes a gente tem um funcionário na propriedade que acha que está entregando tudo. E realmente está entregando tudo. Mas talvez o tudo dele é menos do que eu preciso. E isso deveria ter sido alinhado lá atrás, quando eu contratei ele. Mas eu esperava mais dele. E ele acha que está me entregando tudo. Então ele está errado? Não, ele está dando sangue pela propriedade. Só que o sangue dele ainda foi pouco. Né? Então a gente tem que alinhar essa expectativa. O que eu espero dele e o que ele espera de mim como empregador. Daqui a pouco ele espera que eu vou ter um pouco mais de cuidado, daqui a pouco ele espera que eu vou levar uma alimentação melhor, daqui a pouco ele espera, enfim, nas pequenas coisas a gente precisa alinhar a expectativa. Falta de clareza e comunicação falha. Esse é um segundo ponto muito importante. Falta de clareza. Eu preciso clarear tudo. Eu preciso falar tudo. E a comunicação no meio rural, infelizmente, é muito falha. O maior ruído de comunicação que eu vejo no campo é o que se chama de ruído de comunicação emocional, que é aquele peão, a moda antiga principalmente, não vai ter coragem de chegar no patrão e dizer que alguma coisa está ruim. E a gente muitas vezes tem coisas que nos deixam chateados e aí a gente trata o cara meio de qualquer jeito e o cara tinha feito aquilo ali na maior das boas intenções. Por exemplo, o cara picou uma lenha e botou lá no galpão, toda empilhadinha direitinho, mas eu não queria no galpão. Eu queria na aba do quiosque, perto da churrasqueira. E aí eu cheguei e disse, Adão, né? Essa lenha aqui no galpão fica contramão, tia. Vamos botar lá no quiosque. Ele ficou chateado comigo pelo jeito que eu falei com ele. Porque para ele era a melhor opção botar ali. Mas ele não vai ter coragem de me falar. Ele só vai guardar aquilo ali no coração. E aí ele vai indo, vai guardando, e por conta desse ruído de comunicação emocional, que ele não me falou todas as vezes, e para mim era simples mudar o meu comportamento, não era algo difícil de fazer. Eu não sei que eu tenho que mudar, eu não mudei, e esse cara acabou indo embora depois. Falta de liderança. A propriedade pode ter uma pessoa. Se ela tiver uma pessoa, tu é líder dessa pessoa. E ela precisa agir como um líder. Liderança não é cargo. Em todos os meus vídeos eu acho que vocês vão ouvir eu falar isso. Liderança não é cargo. Liderança é comportamento. O cara pode trabalhar sozinho e agir como um líder. A falta de liderança dentro das propriedades rurais é a maior, talvez a maior causa de rotatividade de pessoas, de saída de pessoas. As pessoas precisam de um líder para ser conduzidas, para ser guiadas, para ser ensinadas, acompanhadas e corrigidas, inclusive. Mas precisa desse líder. A falta desse líder leva a uma fragilidade da equipe. Eles ficam à deriva. Não tem onde se agarrar, não tem onde falar, não tem onde comentar. E aí quando o líder não se posiciona frente a uma situação, aí pensando numa equipe maior, quando o líder não se posiciona frente a uma situação, eu fragilizo a equipe toda. E aí eu começo a ter um ambiente ruim. E esse ambiente ruim, hoje em dia, está cada vez mais determinante para as pessoas não ficarem na propriedade. Hoje em dia as pessoas não querem ficar onde elas não estão sendo bem tratadas.
onde o clima não tá bom. Tem muita oportunidade de emprego justamente porque não tem gente. Então, nós precisamos que essas pessoas se sintam bem aonde elas estão. E com isso, a liderança é um dos maiores pontos para fragilizar esse ambiente de trabalho. Reconhecimento. Marcos, eu vou ter que adular peão. Se tu quer chamar assim, pode ser, mas não é adular. É reconhecer que o cara fez. Às vezes o cara tá dando o melhor dele. Enquanto a tua cabeça tá lá na tua empresa, porque às vezes tu é empresário na cidade, tu nem vive da fazenda. O cara deu o melhor dele para realizar uma operação dentro da fazenda. E a vida dele é diferente da tua, que não é a fazenda dele, é a fazenda. Eu preciso reconhecer. Eu preciso dizer para esse cara, tia, ficou muito legal isso que tu fez. Ficou muito legal. Quando eu mandar esse cara para um curso, e vocês devem mandar para cursos, devem capacitar a equipe de vocês, a equipe deve ter um desenvolvimento, isso eu falo num outro momento. Quando esse cara chegou, vocês já mandaram alguém para curso? Pensa aí, já mandou alguém para curso? Se já mandou, quando esse cara chegou, vocês perguntaram como é que foi o curso? O que ele aprendeu no curso? E de que forma a gente aplicaria o que ele aprendeu do curso dentro da propriedade? O conteúdo desse curso, seja ele qual for, cada vez que eu preciso lidar com isso, eu peço a opinião desse cara? Ou eu paguei um curso para seguir botando goela abaixo? Paguei um curso de motosserra para seguir dizendo como é que ele tem que serrar? Eu paguei um curso de inseminação artificial para continuar eu inseminando do meu jeito, não nem perguntar para ele o que ele aprendeu lá. Isso é reconhecimento. Reconhecimento não é dar dinheiro. Reconhecimento não é dar chocolate. Reconhecimento é dia a dia, é toda hora. E prioridades, pessoal. Prioridades é básico. A equipe precisa entender as prioridades. Vou trazer um exemplo para vocês. Nós temos uma propriedade onde o patrão, de novo, é um empresário na cidade. Ele não vive da propriedade, mas ele vai todo final de semana porque ele gosta de estar lá com a família. E ele tem gado de corte na pastagem. Na sexta-feira, o gado rebentou a cerca elétrica e entrou para a pastagem que estava nascendo. E a gente sabe que o gado, numa pastagem novinha nascendo, vai ter pisoteio, vai pastar e vai arrancar com raiz. E nós vamos ter sérios problemas com essa pastagem. O peão encilhou uma égua e tá dando sangue, tirando esse gado da pastagem, que é na costa de um rio, tem um mato fechado e tá horrível de tirar esse gado. E ele tá lá, dando sangue para tirar o gado do mato. No sábado de manhã, tu pega a tua caminhonete e vai pra fazenda. Quando tu chega na fazenda, a grama da casa não tá cortada e o quiosque não tá limpo. E aí quando o cara chega nas casas, moído de cansado, tu olha pra ele e diz assim, Adão, a grama tá por cortar, meu quiosque tá sujo e tu sabe que eu venho todo sábado. É o único dia da semana que eu tenho para aproveitar com a minha família aqui dentro e as coisas não estão como deveriam estar. Eu não estipulei para ele que a prioridade era o meu lazer. E aí o que aconteceu? Faltou comunicação, faltou clareza. Ele não vai ter coragem de novo de me dizer, bah, Marcos, mas se tu tivesse me dito que essa era a prioridade, eu sempre ia dar prioridade para isso. Mas não, a gente não conversou. E aí esse cara guarda essa, ele guarda outra, porque ele tava dando sangue dele, no barro, no mato, tirando gado. E eu reclamei que ele não cortou a grama, porque para mim era uma prioridade, ele não sabia. A gente precisa ajustar isso. Pessoal, então, esses para mim são os maiores pontos de evasão das pessoas, de abandonarem o campo, de estarem voltando para a cidade ou de não pararem numa propriedade. E lembrem, o vizinho de vocês sempre tem R$500 a mais para oferecer de salário para esse cara que está há anos com vocês, que ele já conhece, sabe que o cara é de confiança. Se o cara disser para vocês hoje que ele não vai, amanhã ele está empregado no outro lugar. E talvez o cara cometa os mesmos erros que vocês, mas nessa hora ele vai ir. Tá bem? Se quiserem falar mais a respeito, olhem os outros vídeos aqui do canal, a gente vai estar falando sobre isso, vamos ter alguns eventos por aí e posso trabalhar dentro da tua propriedade com uma consultoria, te ajudar a montar tudo isso da maneira correta, com ferramentas aí para resolver esses problemas e diminuir esses erros dentro das propriedades de vocês. Tá bem? Um baita abraço e até o próximo vídeo.